Essa é a bandeira do setor direito, que tem sido usada nos movimentos pró-Bolsonaro recentemente. Mas da onde é que vem essa bandeira? Nos anos 40, a Ucrânia queria ser um país independente e se aliou aos nazistas para tentar chegar a esse fim. Stepan Bandera era um dos homens por trás disso tudo, sendo um dos líderes das organizações nacionalistas ucranianas. Nascido ainda durante o Império Austro-Húngaro, ele cresceu na Polônia e desde cedo mantinha ideias nacionalistas. Ascendeu rapidamente em partidos políticos da época e viu no nazifascismo uma oportunidade para atingir o seu objetivo, a independência da Ucrânia. Antes do início da guerra, foi recrutado pela Abwehr, o serviço secreto nazista, para ser treinado e executar ações contra os soviéticos, além de receber apoio financeiro para criar exército paramilitar e a proteção da famosa Gestapo, comandada por Heinrich Himmler. Nas palavras de Bandera, temos que trabalhar com o nacionalsocialismo alemão, sob a liderança do grande líder Adolf Hitler, que está formando uma nova ordem na Europa e no mundo, e vai ajudar o povo ucraniano a se livrar da ocupação moscovita. Com a invasão da Ucrânia pela Alemanha em junho de 1941, a OUN declara a independência do país, que obviamente não estava nos planos dos nazistas. Bandera foi preso por 2 anos num campo de concentração para oficiais e em 1944 foi solto para que voltasse a lutar contra os soviéticos, que nesse momento já avançavam contra a Alemanha. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, ele foi recrutado para trabalhar para o MI6, o Serviço Secreto Britânico, e foi morto em 1959 pela KGB, o Serviço Secreto Russo. Mas voltando à Bandeira, que tem origens que remontam a colaboracionistas ucranianos que se aliaram aos nazistas no extermínio de judeus, poloneses, ciganos e opositores políticos, e voltou a aparecer nos anos 2010 nas revoluções da Ucrânia. As runas são inspiradas na SS nazista e as cores vermelha e preta vêm do exército insurgente ucraniano, o braço armado da OUN. Hoje ela é usada como a bandeira do setor direito, partido ultranacionalista ucraniano criado em 2013 e proibido na Rússia por ser considerado neonazista e envolvido também em combates de rua, assim como o Batalhão Azov. Eles pregam que os direitos da nação devem se sobrepor aos direitos humanos, além de serem contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, contra o aborto, todo ano atacam passeatas pelo Dia Internacional da Mulher, são extremamente cristãos e a favor da religião acima de tudo. E eu não estou falando do Brasil. Essa bandeira tem ganhado cada vez mais espaço nas mãos de Sarah Winter, que o Meteoro fez um excelente trabalho explicando quem é, e também é o nome de uma famosa espiã nazista. Uma socialite britânica que foi espiã de Hitler e membro da União Britânica de Fascistas. E do deputado Daniel Silveira, que falou em ucranizar o Brasil, se referindo à guerra civil que o país passou em 2013. Além das manifestações como a do último domingo em Brasília, que contou com meia dúzia de gato pingado, as referências tanto ao setor direito quanto ao Azov têm aparecido cada vez mais em protestos bolsonaristas, deixando ainda mais claro a face fascista presente nesse governo. Já de acordo com o embaixador ucraniano no Brasil, essa bandeira é uma bandeira histórica que simboliza a nossa terra. Se alguns partidos, tanto na Ucrânia quanto em outros lugares, usam essa bandeira, já é um outro contexto. Essa bandeira rubro-negra é a bandeira histórica que significa a terra fértil da Ucrânia, faixa negra, e o sangue que ucranianos durante séculos derramaram na luta pela nossa soberania, liberdade e independência. Essa coincidência de fatos faz parte de uma estratégia para minar as instituições brasileiras, como já visto em vários outros países recentemente. São parte das chamadas guerras híbridas, que se valem dos meios militares e não militares, buscando uma divisão social e uma crise permanente. O surgimento dessas bandeiras é só mais uma peça nesse quebra-cabeça. E se você é a favor da democracia, você tem que ser antifascista. Democracia! Democracia!